Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, quando chega a sexta-feira, o coração da igreja se volta de maneira especial para a memória da paixão do Senhor. Este dia não é apenas o final de uma semana comum, mas um convite sagrado para mergulharmos no mistério do amor mais profundo já revelado, o amor de Jesus Cristo, que aceitou a cruz por cada um de nós. Recordar a paixão não é apenas lembrar de um fato histórico ocorrido há 2000 anos, mas reviver em nosso coração a entrega silenciosa e total de Jesus, que, sem resistir, carregou sobre si os pecados de toda a humanidade. Quando meditamos sobre cada chaga, cada humilhação e cada gota de sangue derramado, entendemos que não foi por acaso ou por obrigação que ele sofreu, mas por amor. Amor por mim, amor por você, amor por todos nós. Na sexta-feira, a igreja nos convida a fazer memória desse sacrifício supremo, a olhar para o crucifixo não como um objeto decorativo, mas como a prova mais concreta de que somos infinitamente amados. Recordar a paixão é também permitir que ela fale as nossas feridas, as nossas dores e as nossas lutas. Porque, diante do Cristo sofredor, aprendemos que o sofrimento nunca é inútil. Ele pode ser redentor quando unido ao sacrifício de Jesus. Por isso, irmãos, neste dia, reserve um tempo para contemplar o crucificado. Olhe para ele com o coração aberto. Imagine o peso da cruz, a coroa de espinhos, as quedas no caminho do Calvário, os pregos que atravessaram suas mãos e pés e a dor infinita que, paradoxalmente, gerou para nós a maior esperança. Recordar a paixão de Cristo na sexta-feira é como beber de uma fonte de misericórdia inesgotável. É reconhecer que, por mais que os nossos pecados sejam grandes, o amor de Deus é ainda maior. Não se trata apenas de pensar sobre a dor, mas de perceber que, através dela, veio a vida. A cruz, que parecia derrota, se transformou em vitória eterna. Quando trazemos isso à memória, nossa própria vida ganha novo sentido. Entendemos que as dificuldades não são o fim, mas parte de um caminho que, se percorrido com Cristo, nos conduz à ressurreição. Irmãos e irmãs, a sexta-feira também é um dia em que a igreja nos chama a viver a penitência de forma mais intensa. Mas precisamos entender bem o que é a penitência. Ela não é um castigo arbitrário ou uma obrigação sem sentido, mas um gesto de amor, de reparação e de humildade diante de Deus. Quando praticamos a penitência, estamos dizendo ao Senhor: eu reconheço minhas fraquezas, reconheço meus pecados, mas também reconheço que só em Ti encontro a verdadeira força para me levantar. A penitência não é uma forma de nos humilhar, mas de nos libertar do orgulho, da soberba e da falsa autossuficiência que tantas vezes dominam nosso coração. Na sexta-feira, a igreja nos recomenda pequenas renúncias. Pode ser deixar de comer carne, pode ser rezar um pouco mais, pode ser dedicar um tempo que normalmente gastaríamos em distrações para nos voltarmos à oração ou à caridade. O importante é que essa penitência seja feita com amor e não por obrigação. Não adianta deixar de comer algo, mas passar o dia inteiro murmurando e reclamando. A penitência só tem sentido quando é oferecida a Deus como um sacrifício voluntário, silencioso e fecundo. A prática da penitência nos aproxima de Cristo crucificado, que não recusou nenhuma dor por nossa salvação. Quando fazemos um pequeno esforço, uma pequena renúncia, estamos unindo a nossa dor ao sacrifício infinito dele. E isso gera frutos não apenas em nossa vida pessoal, mas também na vida da igreja e do mundo. Porque cada penitência feita com amor se transforma em graça derramada sobre muitas almas. Talvez você nunca veja o resultado imediato, mas pode ter certeza, nenhum sacrifício oferecido a Deus se perde. Por isso, queridos, ao chegar à sexta-feira, pergunte a si mesmo: o que posso oferecer hoje ao Senhor em sinal de amor? Qual renúncia pode purificar meu coração e fortalecer meu espírito? Não precisa ser algo grandioso. Muitas vezes as pequenas penitências são as que mais nos transformam, porque tocam o nosso cotidiano. O essencial é que, ao praticar a penitência, você recorde que ela é uma ponte para a liberdade interior, uma arma contra as tentações e um gesto concreto de amor a Deus.
Meus irmãos, a sexta-feira é inseparável da lembrança da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E não existe prática mais bela e tocante para este dia do que a via sacra. Ao rezá-la, nós caminhamos espiritualmente junto com Jesus em cada passo do seu sofrimento, desde o momento em que foi condenado até o instante em que entregou o Espírito ao Pai. A via sacra não é apenas uma recordação histórica, é um mergulho na dor redentora de Cristo que assumiu cada humilhação, cada queda, cada ferida por amor a nós. Ao contemplarmos cada estação, somos convidados a colocar diante da cruz as nossas próprias dores, nossas quedas, nossos medos e também os pecados que ainda carregamos. Porque na paixão de Cristo, tudo aquilo que parecia derrota se transformou em vitória, e cada gota de sangue derramado abriu para nós as portas da vida eterna. Rezar a via sacra é, de certa forma, aprender com o próprio Senhor a transformar o sofrimento em oferta, a cruz em esperança e a dor em amor. Muitas vezes pensamos que nossos problemas são grandes demais, que as feridas da nossa alma não têm cura. Mas quando percorremos com Cristo esse caminho, percebemos que Ele já carregou sobre os ombros todas as nossas dores e que nenhuma cruz nossa é maior que a dele. A cada estação, sentimos que não caminhamos sozinhos. Jesus está conosco e, mais ainda, já foi à frente, abrindo o caminho da redenção. Queridos, a via sacra não precisa ser rezada apenas em comunidade. Você pode fazê-la em sua casa, em silêncio, diante de um crucifixo. Pode meditar cada estação no seu coração, lembrando que, ao percorrer esse caminho, o Senhor pensa em você, ama você e deseja a sua salvação. Rezar a via sacra na sexta-feira é como segurar a mão de Cristo no momento mais doloroso de sua vida e dizer: Senhor, eu não quero fugir da tua cruz, eu quero aprender contigo a carregar a minha. E quando fazemos isso com fé, algo profundo acontece dentro de nós. Nossa visão da vida muda, nossos problemas ganham outro sentido e nossa alma encontra uma paz que só pode nascer do coração que se une ao coração crucificado de Jesus. Meus queridos irmãos, quando chegamos à sexta-feira, não podemos contemplar a cruz de Cristo sem olhar também para o coração da Virgem Maria. Porque se Jesus sofreu no corpo e na alma, Maria sofreu no coração. A Igreja a chama de Mãe Dolorosa justamente porque, desde o anúncio de Simeão no templo, quando ouviu que uma espada de dor atravessaria sua alma, até o momento em que recebeu nos braços o corpo sem vida do filho, Maria viveu intensamente cada passo da paixão de Jesus. Meditar as dores de Maria na sexta-feira é mergulhar nesse mistério do amor de uma mãe que nunca se afastou do seu filho, nem mesmo no instante mais cruel. Muitas vezes nós fugimos da dor, queremos distância do sofrimento. Mas Maria nos ensina outra lógica: permanecer de pé, firme, mesmo quando o coração sangra. Ao meditar as 7 dores de Nossa Senhora, a profecia de Simeão, a fuga para o Egito, a perda de Jesus no templo, o encontro no caminho da cruz, a crucificação, a descida da cruz e o sepultamento, nós reconhecemos que a vida cristã não é isenta de lágrimas, mas que cada lágrima pode se transformar em oração e cada dor em oferta. Maria não negou sua dor, mas a ofereceu unida ao sacrifício do Filho, e é justamente aí que encontramos força para suportar também nossas próprias cruzes. Quando nos aproximamos da Mãe Dolorosa em oração, não nos sentimos sozinhos em nossas lutas. Ela nos mostra que o sofrimento, por maior que seja, nunca é inútil quando é colocado no coração de Deus. Meditar suas dores na sexta-feira é um exercício de fé e de confiança, porque nos leva a entender que, mesmo nos momentos em que tudo parece perdido, Deus está escrevendo uma história de ressurreição. E não há coração que não seja tocado quando imaginamos Maria recebendo nos braços o corpo frio de Jesus. Esse gesto de entrega e de amor nos ensina que a fé verdadeira não se apaga na escuridão do Calvário. A fé permanece, mesmo sem entender, mesmo sem enxergar a luz. Por isso,
Ao rezarmos e meditarmos as dores de Maria, somos convidados a nos unir à sua esperança silenciosa, aquela que aguardava pacientemente a vitória da ressurreição. Queridos, entregar nossas dores à Mãe Dolorosa é encontrar consolo. É reconhecer que, assim como ela permaneceu firme, nós também podemos permanecer. A sexta-feira é o dia perfeito para dizer: Mãe, não me deixe sozinho na hora da minha cruz. Ensina-me a sofrer contigo e a confiar que, depois da noite, sempre vem a aurora da Páscoa. Meus irmãos e minhas irmãs, a sexta-feira sempre foi para a Igreja um dia marcado pelo espírito de penitência. Desde os primeiros séculos do cristianismo, os fiéis guardavam esse dia com jejum, abstinência de carne e orações especiais, em memória da paixão de Nosso Senhor. Essa prática não é apenas uma tradição externa, mas um modo concreto de unir o nosso corpo e a nossa alma ao sacrifício de Cristo. O jejum e a penitência, longe de serem castigos, são remédios espirituais que nos libertam do egoísmo, fortalecem a vontade e nos ajudam a domar as paixões que muitas vezes nos arrastam para longe de Deus. Quando jejuamos, estamos dizendo a nós mesmos e ao mundo que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cada vez que sentimos a fome durante o jejum, essa sensação se torna uma oração silenciosa, um lembrete de que há uma fome ainda maior que deve ser saciada, a fome de Deus. A penitência, por sua vez, é a nossa resposta de amor, é o gesto humilde de quem reconhece seus pecados e deseja reparar, ao menos um pouco, as ofensas feitas ao Senhor. O jejum também nos coloca em solidariedade com os pobres, porque nos faz experimentar na pele a carência que tantos vivem diariamente. E quando associamos o jejum à caridade, oferecendo o que deixamos de consumir a quem tem necessidade, então nossa penitência ganha ainda mais valor diante de Deus. A sexta-feira é esse convite a renunciar ao supérfluo para abrir espaço ao essencial, a dizer não para pequenas vontades da carne, para dizer um sim maior à vontade do Espírito. Queridos, muitos pensam que penitência é apenas privação, mas na verdade é libertação. É como quem faz exercício físico. No começo pode doer, mas fortalece os músculos. Assim também o jejum fortalece a alma, tornando-a mais livre e mais sensível às coisas do alto. Cristo jejuou no deserto para vencer o tentador e nós também somos chamados a esse exercício espiritual para vencer as tentações que nos cercam. Por isso, toda sexta-feira é um lembrete. Somos convidados a unir nossa pequena renúncia ao grande sacrifício da cruz. Não se trata de sofrimento vazio, mas de amor que se torna concreto. Amor que se purifica e se fortalece na disciplina do corpo e da alma. Quem vive o jejum e a penitência na sexta-feira descobre que a cruz não é um peso insuportável, mas um caminho que conduz à verdadeira liberdade. Amados irmãos e irmãs, poucas práticas espirituais são tão apropriadas para a sexta-feira quanto a devoção da Via Sacra. Este exercício piedoso nos coloca diante do caminho que Jesus percorreu desde o pretório de Pilatos até o Calvário, recordando passo a passo a entrega total de Nosso Senhor por amor a nós. A sexta-feira, sendo o dia em que ele se ofereceu em sacrifício, é o momento privilegiado para reviver esse itinerário sagrado com coração contrito e grato. Quando meditamos a Via Sacra, não estamos apenas relembrando um acontecimento distante, mas participando pela oração do mesmo mistério redentor que se atualiza em cada Eucaristia. Cada estação da Via Sacra nos ensina algo profundo. Quando vemos Jesus caindo sob o peso da cruz, reconhecemos nossas próprias quedas e somos convidados a levantar. Quando contemplamos sua mãe dolorosa, sentimos o chamado a nos compadecer daqueles que sofrem. Ao meditar sobre Simão de Cirene ajudando Cristo, percebemos que cada ato de caridade é também uma forma de carregar a cruz do Senhor. E quando nos detemos na cena em que Verônica enxuga o rosto de Jesus, compreendemos que gestos simples de amor deixam marcas eternas no coração de Deus. A Via Sacra não é apenas memória, mas a escola de vida cristã. Ela nos ensina a paciência diante das provações, a humildade diante da humilhação, a coragem diante das dores e, sobretudo, a esperança na vitória final da ressurreição.
Cada estação é como um espelho, em que vemos nossos próprios pecados e fraquezas, mas também como uma janela que nos abre para a misericórdia divina que nos levanta e nos fortalece. Rezar a Via Sacra na sexta-feira, então, é um gesto de amor que une nossa vida à de Cristo. É dedicar alguns minutos do nosso tempo para caminhar espiritualmente ao lado dele, deixando que sua paixão fale ao nosso coração. É uma prática que pode ser feita sozinho, em família ou em comunidade, e em todas essas formas traz frutos abundantes de conversão e de paz interior. Meus queridos, a Via Sacra não é apenas uma devoção para a Quaresma, mas um exercício que pode ser vivido em todas as sextas-feiras do ano, porque a memória da cruz está sempre no centro da nossa fé. Quem medita constantemente o caminho da cruz, aprende a transformar seus sofrimentos em oração, suas quedas em oportunidades de reerguer-se, suas lágrimas em sementes de esperança. E o coração que caminha com Cristo no Calvário também experimenta a alegria de caminhar com Ele no triunfo da Páscoa. Meus queridos irmãos e irmãs, a sexta-feira também é o dia em que somos chamados a transformar nossa fé em gestos concretos de amor. Se Cristo entregou sua vida inteira por nós, não podemos passar este dia sem também oferecer algo de nós ao próximo. Um ato de caridade feito na sexta-feira, mesmo que pequeno aos olhos do mundo, tem um valor imenso diante de Deus, porque é feito em memória da paixão de seu Filho. Pode ser visitar alguém que está doente, consolar quem está sofrendo, perdoar uma ofensa que ficou guardada no coração ou até mesmo ajudar uma família necessitada com alimentos, roupas ou atenção. Cada gesto de amor é como um reflexo da cruz de Cristo no mundo. Papa Leão XIII dizia que a caridade é a alma da vida cristã e na sexta-feira ela ganha uma dimensão ainda mais profunda, porque o próprio Cristo nos mostrou que amar significa doar-se. Quando oferecemos um ato de caridade nesse dia, unimos nosso pequeno sacrifício ao sacrifício infinito da cruz. É como se estivéssemos colocando uma gota de água no cálice da missa. Nossa parte é pequena, mas quando unida à de Cristo, torna-se grande e preciosa aos olhos do Pai. Não pensemos que a caridade se limita apenas a coisas materiais. Às vezes, um sorriso oferecido a quem está abatido, uma palavra de esperança a quem perdeu a fé, ou uma simples escuta atenta ao sofrimento de alguém podem ter mais valor do que uma doação financeira. A caridade verdadeira nasce de um coração que se deixa mover pela compaixão, que olha para os outros com os olhos de Cristo. E a sexta-feira é um momento especial para reavivar este olhar, lembrando que ele não se poupou nem mesmo diante da cruz. Quantas almas poderiam ser tocadas se cada um de nós, em cada sexta-feira, decidisse praticar pelo menos um ato de caridade consciente, feito em memória da paixão de Cristo? Pequenos gestos repetidos fielmente ao longo do tempo se tornam correntes de luz que transformam famílias, comunidades e até mesmo a sociedade inteira. A sexta-feira, assim, deixa de ser apenas um dia de memória e passa a ser um dia de transformação real, porque a cruz de Cristo continua a gerar frutos através de nós. Portanto, meus amados, que cada sexta-feira seja marcada não apenas pelo silêncio e pela oração, mas também pelo amor em ação. Porque, como nos lembra o Evangelho, tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E que cada ato de caridade seja uma pequena oferta colocada aos pés da cruz, onde nosso Senhor transformou a dor em amor eterno. Meus queridos irmãos e irmãs, a sexta-feira é um dia em que o céu nos convida a desacelerar, a silenciar o coração e a nos afastar das distrações que constantemente roubam nossa atenção de Deus. Vivemos em um mundo barulhento, onde as notificações, as redes sociais, os compromissos e até as conversas superficiais muitas vezes nos impedem de ouvir a voz suave do Espírito Santo. No entanto, na sexta-feira, a Igreja nos convida a um recolhimento especial. É o dia de lembrar que Jesus calou-se diante de seus acusadores, que sofreu em silêncio,
que entregou sua vida sem murmurações, suportando tudo por amor a nós. O silêncio da sexta-feira nos coloca em sintonia com este silêncio sagrado do Calvário. Guardar silêncio não significa apenas deixar de falar, mas criar um espaço interior onde Deus possa habitar. Quantas vezes enchemos nosso coração de tantas vozes e preocupações que já não conseguimos ouvir o chamado de Cristo? O silêncio é como uma chave que abre as portas do coração, permitindo que a graça de Deus entre e cure nossas feridas mais profundas. É no silêncio que a alma começa a enxergar as coisas como elas realmente são, sem as ilusões que o barulho do mundo cria. Evitar distrações mundanas na sexta-feira é, portanto, um ato de amor e fidelidade. Se sabemos que este é o dia em que Cristo entregou sua vida por nós, como poderíamos desperdiçá-lo com futilidades? Ao invés de passar horas em entretenimentos vazios, podemos escolher dedicar mais tempo à oração, à leitura espiritual, à meditação da palavra ou simplesmente a estar diante do crucifixo em contemplação silenciosa. São João da Cruz dizia que Deus fala na linguagem do silêncio, e é justamente este silêncio que precisamos cultivar na sexta-feira para ouvir as palavras mais profundas que o Senhor quer gravar em nossa alma. Claro, o mundo continuará girando. O trabalho, as responsabilidades e os afazeres não param. Mas mesmo no meio deles, podemos criar momentos de pausa, breves instantes de recolhimento, nos quais lembramos: hoje é sexta-feira, o dia em que meu Senhor foi crucificado. Mesmo que seja um minuto de silêncio interior, esse minuto pode se tornar uma ponte entre a correria do mundo e a eternidade de Deus. Assim, amados, guardar o silêncio na sexta-feira é mais que um exercício espiritual. É uma forma de unir nosso coração ao coração de Cristo no Calvário. É um modo de dizer a Ele: Senhor, eu não quero que as vozes do mundo abafem o som do Teu amor. E quando aprendemos a viver esta prática, a sexta-feira deixa de ser apenas um dia da semana e passa a ser um encontro sagrado com aquele que, em silêncio, redimiu o mundo inteiro. Meus amados irmãos e irmãs, poucas práticas espirituais possuem tanta força transformadora quanto a Via Sacra, especialmente quando rezada em uma sexta-feira. Este exercício piedoso não é apenas uma tradição devocional da Igreja, mas um verdadeiro mergulho no mistério da paixão de Cristo. Quando percorremos cada estação, desde a condenação de Jesus até a sua morte e sepultura, estamos acompanhando o Senhor em sua via dolorosa, revivendo passo a passo o preço do nosso resgate. A sexta-feira é o dia em que este mistério se torna mais vivo, porque foi em uma sexta que Cristo tomou sobre si a cruz e carregou-a até o Calvário. Rezar a Via Sacra é muito mais do que repetir orações, é um exercício de amor, de compaixão e de transformação interior. Cada estação nos ensina algo sobre a vida e a salvação. Na primeira, lembramos da injustiça do mundo e aprendemos a suportar os julgamentos. Na segunda, contemplamos Jesus tomando a cruz e somos convidados a abraçar as nossas próprias cruzes com coragem. Na terceira, quarta e quinta quedas, encontramos nossa própria fraqueza refletida no Senhor, que cai, mas que sempre se levanta por amor a nós. E assim, em cada passo, vemos que a dor de Cristo é também um reflexo das nossas dores, e que a sua perseverança é a fonte de nossa esperança. Quando rezamos a Via Sacra na sexta-feira, não estamos apenas recordando um evento do passado, mas participando espiritualmente dele. O sofrimento de Jesus se torna presente em nossa oração e nós nos unimos a ele de maneira íntima, quase como Simão de Cirene, ajudando a carregar a cruz. É nesse momento que entendemos que a vida cristã não é feita para fugir da cruz, mas para abraçá-la com fé, sabendo que toda dor unida a Cristo se transforma em redenção. Além disso, a Via Sacra é uma oportunidade de nos reconciliarmos com o Senhor. Cada estação é como um espelho que nos mostra as nossas faltas, o nosso orgulho, as nossas quedas, mas também nos mostra a misericórdia infinita de Deus que nunca nos abandona. Quantos santos encontraram na Via Sacra a força para suportar suas provações? Quantas almas, ao meditar essas estações, foram tocadas pela graça da conversão?
A própria tradição da Igreja nos lembra que meditar a paixão de Cristo é uma das formas mais eficazes de alcançar a santidade, porque nos coloca face a face com o amor sem limites do Redentor. Meus queridos, ao rezar a Via Sacra na sexta-feira, fazemos muito mais do que repetir gestos piedosos. Estamos de fato caminhando ao lado de Jesus em direção ao Calvário, oferecendo a Ele nossas dores, nossas preocupações, nossas culpas e também nossas esperanças. E ao final, diante da cruz, encontramos não apenas a lembrança da morte, mas a promessa da ressurreição. Pois quem caminha com Cristo até a cruz, caminha também com Ele até a vitória da vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, a sexta-feira não é apenas um dia de memória, mas também um ensaio espiritual para aquilo que será o nosso encontro definitivo com Deus. Cada sexta-feira que vivemos é uma oportunidade de preparar a alma para a eternidade, como se fosse um pequeno juízo particular em que examinamos nossas atitudes, nossos pensamentos e nossas omissões diante da cruz de Cristo. Quando o mundo enxerga a sexta como apenas o início do descanso e da distração, a Igreja nos convida a vê-la como um momento de preparação silenciosa, de recolhimento e de amadurecimento espiritual. Se pensarmos bem, a cada semana revivemos em pequena escala o mistério da nossa vida inteira. De segunda a quinta, caminhamos entre os trabalhos e responsabilidades. Na sexta, experimentamos a dor da cruz e somos chamados à purificação. No domingo, celebramos a ressurreição. E assim, a cada ciclo semanal, Deus nos oferece um exercício de eternidade. A sexta-feira, portanto, é um lembrete de que esta vida passa, de que tudo o que sofremos tem um fim, mas também de que tudo aquilo que oferecemos com fé será transformado em glória. Neste dia, somos convidados a colocar em ordem a nossa alma, a refletir sobre o que temos carregado conosco, rancores, pecados não confessados, faltas de perdão, hábitos que nos afastam da graça. A sexta-feira é o momento perfeito para nos perguntarmos: se eu fosse chamado hoje à presença de Deus, estaria pronto? Minha consciência estaria em paz? Meu coração estaria em graça? Não se trata de viver com medo da morte, mas com a sabedoria de quem sabe que a eternidade começa já no hoje.